O governador João Agripino Dória tem feito forte ofensiva por sua candidatura à presidência em 2022, tentando expulsar Aécio Neves do PSDB, neutralizar o governador Eduardo Leite como uma alternativa e atrair o apoio do DEM, hoje rachado. Internamente, tucanos se mostram incomodados e julgam apressado esse movimento de Dória. Para quem só pensa nas vidas e na ciência, Dória parece um tanto obcecado com o seu projeto pessoal de poder. Pergunta: não era Bolsonaro que só pensava em 2022? O governador de São Paulo repassou cerca de 100 milhões de reais para a Fundação Padre Anchieta, que controla a TV Cultura. A emissora tem dedicado o grosso do seu tempo a ataques contra o presidente Bolsonaro. A patota tucana gosta de acusar qualquer um que enxerga virtudes no governo federal de vendido. Pergunta: isso não é, além de conflito de interesses, uma baita hipocrisia? A deputada Joyce Hasselmann disse em entrevista ao Pânico que vai ser presidente do Brasil. Pergunta: não é muita pretensão e falta de senso de realidade para quem teve apenas 1% dos votos para a Prefeitura de São Paulo? O jornal O Globo se referiu à deputada Bia Kicis, bolsonarista, como representante da extrema-direita, mas o mesmo jornal chama o PT e o PSOL apenas de esquerda, sendo que ambos defendem ditaduras comunistas como Cuba e Venezuela. Pergunta: isso não é um escancarado viés ideológico a favor do esquerdismo radical? O ministro do STF, Edson Fachin, afirmou que o bolsonarismo corrompeu a democracia. Ele mencionou 7 sintomas como forte presença militar no governo, ataques à imprensa, incentivo às armas. Fachin já declarou voto em Dilma Rousseff, lamentou a ausência de Lula nas últimas eleições e defendeu até o MST. Pergunta: não é esse tipo de ativismo político e militância partidária no Supremo que mais corrompe não só a justiça, como a própria democracia? Renan Calheiros, réu em inúmeros processos judiciais, apresentou um projeto de lei para anistiar os hackers da Vaza Jato e ainda quer urgência no projeto. Para Calheiros, os criminosos prestaram um serviço às instituições do país e já sofreram punições suficientes. Com base nesse material roubado, ministros do STF ignoraram a lei e permitiram o seu uso pela defesa de Lula. Pergunta: isso tudo não parece corporativismo de criminosos? O presidente da Anvisa disse que a agência está sob ameaça concreta e criticou a medida provisória aprovada no Senado que estabeleceu prazo de 5 dias para aprovação de medida de uso emergencial de vacina contra a Covid. Ele alega que a medida retira a capacidade de análise técnica da entidade. Pergunta: não era essa turma que dizia que a agência tinha que ser estritamente técnica e se blindar da pressão política? A imprensa toda tem falado muito na tal variante brasileira do vírus, com a nova cepa descoberta em Manaus. Pergunta: não pode falar em vírus chinês, mas pode atribuir nacionalidade a essas variantes? Reparem que eu trago apenas perguntas incômodas. Seria por isso que a patota do selo azul me odeia tanto?